Né? Gente, só da gente estar com a mãe é um privilégio. Poucos, nem todo mundo tem, né? É, Geralmente já foi pra glória. Mas quem tem, curta, vale a pena, né? é. E hoje a gente vai falar de gente teimosa. Será que nós somos teimosas, Lê? Ai, meu Não, Deus. não, nós Não não somos podemos ser, né? teimosos. Não devemos, né? Mas a gente está aprendendo aqui mais um pouco a não ser, né? E é como não ser. E como a gente usa a Bíblia, às vezes, para justificar a nossa teimosia, né? Muito O forte esse capítulo. capítulo, Magno. Oi? Muito forte esse capítulo de hoje. E ele é um dos menores, mas ele é profundo, Ele é né? profundo, né? Espera aí, deixa eu ver se eu consigo achar um lugar aqui para botar. É porque eu tô achando que o som vai atrapalhar. Pronto. Deixa Tá eu tudo ficar tranquilo aqui. aí. Tá melhor aqui. Ficar aqui. É. Ele vale a pena ler porque ele é pequeno. Vou ler uma É, parte aqui, ó. espera rápido. Deixa eu ajeitar aqui as Foi? coisas. Espera aí. Oh, meu Deus. E quando Foi. você ajeita aí, eu vou lendo. Pronto. Tá? Depois de ter o discurso sobre o senhor temente e honesto, que nós lemos ontem, começou a lhes falar sobre outro homem, chamado Teimoso. E ele se pretendia peregrino, quer dizer, ele se achava peregrino, o senhor Teimoso. Disse honesto, mas acho que ele jamais chegou à porta do início do caminho. O senhor chegou a conversar com ele? Ele perguntou para o grande coração. Sim, mais de uma vez, mas ele nunca mudava, ele sempre teimoso. Não dava ouvido aos homens, não dava ouvido aos homens, aos argumentos e aos exemplos. Como a gente vem falando ao longo dos capítulos, né? Os exemplos que a gente É deu, os interessante, né, argumentos. Magno? Interessante aí que fala que ele seguiu o caminho, mas ele não entrou pela porta estreita, né? Ele entrou por Ele outra ia pela porta, beirada. né? Ele buscou E- outras formas de, na verdade, ele achava, ele estava no caminho, mas ele nunca ia conseguir chegar porque ele não tinha passado pela porta estreita, né? Que é a questão da É, salvação, eu creio, né? ele queria dar o jeito De dele. reconhecer seus erros, já que ele era tão teimoso, eu creio que ele não teve o arrependimento, né? Que é a Exato, porta estreita é o caminho do arrependimento. exatamente. E aí ele fala: o que sua cabeça lhe ditava, isso fazia, mas era impossível de convencê-lo a fazer outra coisa. Eis o princípio ele seguia, pois suponho que o Senhor nos saberia dizer. Honesto falando. Ele sustentava que o homem podia seguir os vícios tanto quanto as virtudes dos peregrinos. E tanto num como no outro caso, certamente alcançaria a salvação, que é o que você falou. Aí o coração fala, mas como? Se ele dissesse que mesmo os melhores são culpados dos vícios, mas também partilham das virtudes do peregrino, não estaria lá muito errado. Tá certo, né? A gente erra, mas a gente está no caminho. Não tá errado. O problema é que ele pegava as questões da Bíblia para justificar o caminho errado Os seus dele. erros, né? Para Os fazer as exemplos coisas aí. erradas. Exatamente. Aí ele vai lá, então me fala aí alguns exemplos que ele usava. Aí o honesto falou para ele. Ele falou: disse Davi que o amado era amado de Deus, teve caso com mulheres de outros homens, e portanto ele também podia fazê-lo. Disse que o próprio Salomão tinha um monte de mulher, portanto ele também tinha o direito. Disse que Sara e as piedosas parteiras mentiram, assim como Raabe, e que também se salvou, e que portanto ele também podia mentir. Disse ainda que os discípulos, cumprindo a ordem do mestre, foram tomar o jumento de uma outra pessoa e que, portanto, ele também tinha o direito de roubar, de pegar a coisa dos outros. E disse que Jacó obteve a herança do pai por meio de uma fraude, de uma dissimulação, que ele enganou, né? E então ele também podia fazer. Olha só, então assim,
se justificando pelos homens e mulheres da Bíblia, que Deus deixou exemplo para não fazer. E aí, na verdade, ele querendo se justificar, na verdade, as pessoas erraram, mas eu creio que teve seus momentos de arrependimento, de mudança, de transformação, só que ele pegou o erro dos outros, em vez dele usar como sabedoria para não fazer da mesma forma, ele pegou os erros para justificar os erros dele, para ele continuar praticando as coisas erradas, né? Porque o pessoal da Bíblia fez. Muita gente quer andar na presença do Senhor, mas aí quando faz algo, aí pega alguma coisa bíblica, e isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque são interpretações, a gente tem que tomar cuidado com as interpretações, e aí interpreta de uma forma, tá na Bíblia, mas de uma interpretação totalmente errada. Outro dia eu vi nos dias atuais, eu vi um vídeo de um pastor que ele disse que ele poderia ter 2 mulheres, porque justamente ele pegou um texto bíblico desse e ele disse que embasava isso e ele tinha 2 mulheres. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, aí porque as parteiras, por exemplo, de Moisés, né, acho que na época de Moisés, né, não sei se foi Moisés, que elas não mataram o menino. Foi Moisés. Foi. Elas não mataram, elas desobedeceram o rei, uma ordem, e o faraó perguntou, por que vocês não mataram ele, isso aqui? O senhor não sabe, as mulheres hebreias, elas são muito rápidas para parir. Quando a gente chega lá, elas já pariram. Então, nesse texto, mas era para salvar a vida. E obediência a Deus. Nesse texto fala que elas temeram a Deus, na verdade, porque era o que elas iriam fazer, matar uma criança, seria muito mais terrível do que elas dizerem para o faraó que as crianças tinham nascido, né? Em primeiro, né? Então, na verdade, elas temeram a Deus e elas não fizeram o que o rei, o que o faraó tinha determinado. Por obediência a Deus, é uma grande diferença, né? E tanto que depois elas foram compensadas, né? Com esse gesto dela. Então, não é você sair por aí mentindo e não fazendo as coisas certas. Fazer as coisas certas, né? Não fazer a coisa errada e justificar porque alguém na Bíblia fez, né? E na Bíblia fez por quê? E olha as consequências que eles tiveram, quem errou. Né? É só ler a parte que poderia fazer errado, mas não ler a parte da consequência. Né? Porque teve. E aí o coração, né, o seu grande coração fala, como era desprezível esse homem. Tem certeza que ele pensava assim? Pois aí o Onésio falou assim, sim, ele usava a escritura para forjar seus argumentos. E ele falou, o senhor precisa me entender. Ele não disse que qualquer homem poderia agir assim, mas somente os que tinham a mesma virtude daqueles que faziam tais coisas. Quer dizer, é aquilo que você falou no início. Ele estava se achando no caminho, né? Ele ia na igreja, ele dava o dízimo, né? Ele falava em nome de Deus, né? Só que ele se defendia com esse argumento. Mas ele poderia fazer isso. Isso. Ele falava, eu posso fazer isso porque eu estou na Bíblia. Oi, Lê. Contribuía com a assistência social da igreja, ajudava os pobres, né? As pessoas acham que a salvação é isso aí. É isso aí. Então, assim, em nome da Bíblia, não, são obras. São obras. A Bíblia diz que nós não somos salvos pelas nossas obras, mas pela fé. Isso é uma pessoa teimosa. E outra, ela não aceita, logo no início do texto aqui, ela não aceita que outras pessoas tentam conversar com ela, falar que está errado, que ela precisa mudar esse jeito teimoso de ser, parar de ser doente, né? Parar de ser ansioso e começar a fazer coisa errada. Então, assim, são pessoas difíceis também. Tanto a temerosa de ontem, aquela que é medrosa de tudo, como o teimoso, né? E aí eles falam assim, logo mais à frente um pouquinho,
Que é que poderia conceber que um homem se deixaria cegar a tal ponto pelas paixões, como comentou tristemente, né, o grande coração. Mas, sem dúvida nenhuma, é verdade que está escrito em 1 Pedro 2,8. Se estes são os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Se são estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Então, são pessoas que tropeçam na palavra, sendo desobediente. E ele acrescentou, a suposição de que um homem se entrega aos vícios, em que caíram alguns homens piedosos, pode conseguir também as virtudes deles. É uma ilusão tão forte como outra. Então, assim, pessoas que estão no caminho, infelizmente, às vezes caem no mesmo erro dessas pessoas, da teimosia dessas pessoas, né? E aí é para a gente se atentar. Se a gente está realmente ligado a Deus, igual a gente tem falado, com a intimidade com Deus, a gente não vai se perder pela teimosia, pelo medo, pelo aquele monte de coisa que a gente vem falando, né, Eli? A gente vem falando. E é como se o cão dissesse, eu tenho ou posso ter as qualidades da criança, porque lambo o mal cheiroso excremento dela. Entrega-se ao pecado do povo de Deus. Entregar-se ao pecado do povo de Deus não é um sinal de quem possui as suas virtudes. Tampouco posso crer que alguém que defenda tal opinião tenha fé ou amor por Deus. Mas sei que o Senhor lhe deve ter feito fortes objeções. E que ele diz para se defender. Aí o honesto fala. Ele fala por convicção. Né? Ele parece muito mais honesto do que seu contrário. Então, assim, ele é tão teimoso, ele acredita tanto nas mentiras dele, que ele até convence. Né? Geralmente, Magna, as pessoas assim, elas não gostam de conselhos, elas não gostam de serem... Falta agora a palavra. Elas não gostam de ser contestadas, elas acham que a verdade está com elas, no caso, e acontece que cai no erro e fica, e às vezes pessoas querem até ajudar, e a pessoa não recebe ajuda, né? Uma vez aconteceu um caso de uma pessoa que estava em uma prática errada, e a gente quis ajudar. E interessante que ele pegou o mesmo texto de Davi, porque Davi pecou com Betseba, e ele falou a mesma situação, que Davi pecou e Davi foi perdoado, sim. Mas a gente estava falando das consequências, para ele tomar cuidado com as consequências, que por causa do pecado de Davi, a casa de Davi ficou toda destruída. Os filhos de Davi, quem lê a Bíblia, você pode ver que como foi o futuro dos filhos de Davi? A casa de Davi não era uma tribulação. Afetou toda uma geração. As pessoas falam, mas Deus perdoou Davi, sim. A gente não está falando só da questão de perdão. Porque Deus, se você se arrepender, Deus perdoa os seus pecados. Mas se nós somos conhecedores da palavra e erramos naquilo, teremos certeza que vamos ter consciência de que colheremos o fruto que nós plantamos. Então, Davi, ele colheu o terrível fruto do pecado com Betseba. Então, essa questão de dizer, mas fulano errou e foi perdoado, tudo bem, vai ser perdoado. Mas você quer pagar as consequências, o preço que ele pagou na situação que teve? Então, é isso que a gente deve ter sabedoria, né? Devemos, na verdade, não querer cair nos mesmos erros para não ter as mesmas consequências. Exatamente. O grande coração até fala, uns faz tropeçar acidentalmente, acontece, né? Os que observam, enquanto outros atrai intencionalmente a armadilha. Então, assim, são duas pessoas diferentes, né? Cai acidentalmente, né? Mas pode se levantar e não cometer mais isso. E mais outros não. Eles têm a intenção, né? De vencer pela teimosia de que ele está certo, né? E
E aí acontece o que você falou na vida de Davi. Olhou só o que o Davi fez e Deus perdoou, mas não viu que ele teve uma família destruída, né? De filha até envolver com a outra filha dele, entendeu? É, De irmão matar o filho irmão, querer matar ele, entendeu? o Então, filho se assim, levantar, se rebelar contra ele, querer tomar o reinado dele. Foi coisa terrível, né, que aconteceu. e Por causa acontece nos dias atuais. aí você vê, por causa de quê? De uma noite, né? Que ele desejou, ele estava desapercebido, desejou Betseba, intentou contra Urias, né? Mandou matar Urias, e aí segue toda um enredo, né? No enredo E, trágico, né? e trágico. E as terríveis consequências que ele colheu desse plantio dele, né? Exatamente. Aí o seu honesto fala, pois muitos são os que concordam com esse tipo de homem, sem, no entanto, expressar assim suas ideias. E essa é uma das razões pela quais a peregrinação é tão depreciada hoje, né? Aí são os Sai maus dessa. né? Eu ouço, eu tenho pessoas ateias na família, pessoas agnósticas, um monte de gente. Sai dessa, minha filha. Vai viver, vai ser livre, você vive em escravidão, né? E foram pessoas que foram batizadas e criadas na igreja, que hoje repudiam a palavra de Deus. Está na teimosia, né? Da Sai dessa. teimosia. Ah, você crê em Papai Noel? Você crê em cobra que fala? Sabe? Ficou ainda tirando sarro, né? Aí ele fala, isso aí é para doutrinar vocês, deixar vocês escravos, é lavagem cerebral, biririboró. Aquele monte de argumento para justificar um vazio que está neles, né? E aí você tem que lidar com esse tipo de gente, né? Aí ele Com vai certeza. aqui. Exatamente. Aí a Cristiana fala, há estranhas opiniões neste mundo. Conheço um homem que disse que haveria tempo suficiente para se arrepender na hora da morte. Será? Será que vai Não, ter muita tempo? gente, tem gente que fala, eu vou curtir a vida, quando chegar perto de morrer, eu me arrependo, eu volto para Jesus e pronto. Só que ninguém Ah, sabe o dia de é. amanhã. Eu tenho um parente, Ninguém tomara sabe o dia de que ele amanhã. esteja vendo. Ele morre de rir quando eu falo. Ele, não, Deus me perdoa. Deixa, minha filha, com o tempo eu resolvo isso, entendeu? Tá levando realmente a brincadeira as coisas, né? E aí o grande coração fala, essa é a falta de sabedoria. Tal homem, se tivesse uma semana para correr 20 quilômetros a fim de salvar a sua vida, certamente não ia querer adiar a corrida para a última hora da sua semana. Então, se ele tem uma semana para correr 20 quilômetros a fim de salvar a vida dele, você acha que ele vai ficar esperando essa uma semana chegar? Não, Não né? é? Então ele Claro que não. não. Então ele não quer nem esperar essa uma semana, ele quer adiantar logo, porque ele não quer perder a vida dele, né? Mas os teimosos, né? Os teimosos, eles ainda estão no caminho lá do peregrino, mas assim, sempre, espera aí que eu já volto, eu vou ali, né? Faço o que eu tenho que fazer, das coisas da minha carne, depois eu volto aqui pro caminho. E vai indo. Vai e volta. Mas sempre uma vida assim. E não tem paz, né, Ale? Lembra quando você falou que você estava. Não tem paz. Eu fiquei 17 anos, assim, fora da vontade de Deus. Não na igreja, fora da vontade de Deus. Eu fiquei igual esse aqui, indo no caminho, mas fora do caminho. Só colhi treva. Magna, eu quero dizer que essas pessoas são as piores, porque as pessoas que estão, tipo assim, que vão para a igreja, mas estão fora do caminho, elas acham que estão dentro do caminho. Tem muita gente que acha que porque está na igreja, está no caminho. E às vezes está fora do caminho, tá a pessoa que está murmurando, uma pessoa que é teimosa, que não obedece a palavra, não vive de acordo com os princípios, vive de acordo com suas regras, mas não vive os princípios do Senhor, acha que o que ela pensa que é o que é certo e vai vivendo e dizendo, não, mas eu estou no caminho, eu estou indo para a igreja, eu estou dando dizimo, tal e tal. E para mim é pior, é justamente as noivas, as virgens que não são prudentes, né? Que não estão colocando a mente na botija, que não estão realmente buscando do Senhor
o azeite puro e está com a vasilha transbordando. É verdade. Aí aqui para encerrar, eu vou fazer uma leitura que é algumas experiências que o senhor honesto viu no caminhar dele, né? E ele fala assim, o senhor tem razão, mas a maioria dos que consideram peregrinos, de fato, agem assim. Eu, como o senhor vê, sou um velho e há muito tempo trilho essa estrada e já observei muitas coisas. Aí ele começou a falar de algumas coisas. Vi alguns que partilham como se fosse vencer todo mundo diante deles, mas que em poucos dias morreram com o povo do deserto, sem jamais enxergar a terra prometida. Ele viu um monte de gente que partiu com um monte deles, mas em poucos dias morreram no deserto, né? Por que será? Vi algumas de nada prometeram quando se colocaram no caminho. Eu vou. Tipo a misericórdia. Lembra que ela foi... Vou ver o que vai dar. Ninguém depositava neles a menor confiança, mas acabaram se revelando ótimos peregrinos. Vi outros que corriam velozes pelo caminho certo, mas que, depois de um certo tempo, voltavam correndo pelo caminho inverso. Que é um monte que chega no primeiro amor, né? E aí quer salvar todo mundo. É Deus pra cá, Deus pra lá, fala em línguas, escambau quatro, aquele fogo. Aí ela vê que não teve ibope pra ela, não teve ibope, aí volta de novo atrás, né? Vi algumas pessoas que de início falavam muito bem da vida de peregrino, mas depois passaram a injuriá-la. Aconteceu com você? Pessoas que falavam bem de você, de repente estão falando mal, né? É, verdade. Já vi gente que ao partir rumo ao paraíso afirmava que o céu era real, de fato, mas depois de quase chegar lá, voltava dizendo que tal lugar não existe. Meu Deus, misericórdia. E tem gente, como eu acabei de falar de alguns, que era Deus no céu, Deus na terra, e que hoje fala, sai dessa, vocês estão doidos. Não existe Deus, não existe. Ouvi gente alardear que faria isso ou aquilo no caso de encontrar oposição, né? Mas o menor alarme falso acabou abandonando a fé, o caminho do peregrino e tudo mais. Enquanto seguia pelo caminho, veio um homem correndo em sua direção e disse-lhe, senhores e mulheres, também trate de fugir se amam a vida de vocês, pois o ladrão está em caos. Certamente são os três que atacaram a pequena fé, uma moça que estava no caminho, foi atacada. Mas estamos preparados para enfrentá-lo, falou o grande coração. Vai vir pessoas, né? Vão embora, sai correndo disso aqui. Desiste disso. Vocês vão morrer. Para de ficar lendo, para de ficar estudando. São os ladrões, né? Os ladrões de sonhos, ladrões da esperança, os ladrões... É o medo, um dos ladrões é o medo, é o desânimo, as palavras, né? E esses ladrões, como a gente sempre tem falado, pode ser exteriores ou interiores, né? Que vêm da nossa mente, do nosso sentimento, que tentam roubar a nossa fé. E a gente precisa estar vigilantes, estar preparados como eles estavam, né? Exatamente, eles estavam, né? Ali essa experiência do senhor teimoso, né? Ela provavelmente trouxe à mente dela a teimosia que ela teve no início, né? De não concordar com o marido, que o marido estava doido, né? Que ele ia para um caminho sem volta e ele ia abandonar tudo. E ela ia perder tudo, né? O conforto dela e tudo mais. Então, essa teimosia dela lá no início, graças a Deus, se consertou ao longo do caminho, né? Mas ela teve um preço alto de não conviver com o marido. Você já parou para pensar nisso, ali? Boa parte dela, ela não desfrutou da presença do marido pela teimosia dela, né? Provavelmente era uma mulher cristã, mas era igual o senhor teimoso aqui, né? Que pega coisas da Bíblia para justificar o erro deles. Eu já fiz isso várias vezes na minha vida, confesso, né? Mas o grande lance é quando você realmente coloca diante de Deus e fala, Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Aí ele vai clareando, né? E aí você vai deixando as teimosias.
Quer falar uma coisa, São, ali? Porque o capítulo na hoje é verdade, a tempo. gente na verdade, são momentos que a gente vive cego, né? Momentos que eu creio que algumas pessoas passam na vida, mesmo dentro da. Eu também passei por um momento assim de estar na igreja. E foi quando lembra que eu falei que eu perguntei a Deus como é que estavam minhas vestes e o Senhor me mostrou. Um dia eu parei para perguntar e eu tive um sonho que as vestes estavam, tipo assim, salpicadas, né? Com algumas sujeiras. E aí foi quando eu realmente eu busquei do Senhor o que é que o Senhor queria, que eu precisaria mudar. E aí Deus foi me mostrando as situações onde eu precisava mudar. Então é necessário sempre a gente estar fazendo uma análise pessoal da nossa vida espiritual, da nossa vida familiar. É necessário, porque senão os dias vão passando, a gente vai deixando as coisas acontecer. E por isso que muito divórcio acontece, por isso que muita gente entra em depressão, por isso que muitas coisas acontecem na vida espiritual, na vida financeira, porque você não para, né? Às vezes a gente não para ver. É necessário sempre a gente parar no caminho e olhar para ver como é que estamos caminhando, como é que estamos indo, como é que está a nossa comunhão com o Senhor, como é que está a nossa vida espiritual. E às vezes com a É, correria do dia a dia as pessoas vão deixando passar e quando elas ficam apercebidas já passou um tempo, né? Já algo na vida passou, às vezes é uma comunhão com alguma pessoa, Deus leva a pessoa e você já não teve mais tempo de pedir perdão, de ter convivido com aquela pessoa, como foi o caso de Cristiano. Então, é necessário esse momento, né, de reflexão, de não de deixar a teimosia e refletir realmente como é que anda o nosso caminhar com Cristo. é verdade. Amém. Amanhã a gente vai falar do capítulo 14, a 12h09. E o capítulo 14, o título é Em Casa de Gaio. Né? Vamos saber o que tem a dizer aí em Casa de Gaio. E já estamos a 7 capítulos para terminar esse livro. Maravilhoso, né, Lê? Maravilhoso. É. Então vamos orar, querida, e a gente Ore, amada, hoje entrega esse você ora. momento. Obrigada a quem esteve com a gente. A gente vai orar, entregar esse momento de aprendizado e fazer desse aprendizado ser real na nossa vida. Uma coisa é ler e falarmos aquilo, outra coisa é realmente aplicar isso na vida. Ficar em praticar. Né? Tudo está Vamos na orar? prática. Vamos. Oremos então. Querido Deus, amado Pai, te louvamos e te agradecemos por mais um dia, Amém. Senhor, em que suas misericórdias se renovam, Pai. Te Pai. agradeço, Senhor, pelas bênçãos que tivemos até o dia de hoje, pelos Somos muito gratos. ensinamentos, Deus, e principalmente pelo teu amor, Sim. pelo teu Sim. cuidado, Pai. Te louvo e te agradeço, Senhor, pelos profissionais de saúde que Amém. têm com maestria, Pai, cuidando dos Visível. doentes. Cuida deles, Pai, com teus anjos. Cuida de cada um, Senhor, porque ele tem famílias, tem sonhos. E eu sei que o Senhor deseja o melhor a todos, Pai. Amém. Esteja também nos hospitais, com aqueles que estão afetados por essa doença, Senhor, que é atual. Meu Deus. O Senhor esteja ministrando a vida dessas pessoas, Deus. Te peço também, Senhor, sabedoria aos nossos governantes. É tanto momento de conflito, Senhor, de guerras, de lutas de poder. Mas nós entregamos, Senhor, essas pessoas, essas autoridades aqui à terra, a tua autoridade, Senhor. Crendo que o Senhor vai fazer o melhor, Senhor, por essa nação, por esse mundo. Amém. Obrigado pela vida da Alessandra, sua família, sua mãe, seus pais, Senhor. O Senhor tem cuidado com todo carinho. Amém. Que ela possa usufruir aí esse final de semana, esses dias que ela estará com ele. E levando também ela já de volta para a casa dela na santa paz de Deus. Obrigado, Amém, Senhor, pela vida do Edir, que ele se recuperou. Também te agradeço que não deu o Covid, Senhor, no exame dele. Isso é bênção, Pai. Amém. Muito obrigada, Deus. Oramos também pela mãe da amiga da nossa irmã lá em São Paulo, Senhor. Que o Senhor esteja restabelecendo a saúde dela,
Da avó Em Dice, nome de Senhor, que o Senhor Jesus. também cuidou dela nessa cirurgia. Da mãe da Joselma, Senhor, que o Senhor faça o melhor por essa Em vida. nome de Jesus. Obrigado pela minha família, meu esposo, meu filho, Senhor, meu lar. Só tenho te agradecer. Só te agradecer. E Amém. oramos assim. Ah, Pai, Senhor, somos gratos a perdoa também, Senhor, todos aqueles que estiveram aqui com a gente no decorrer dessa semana, no decorrer do dia de hoje. Que eles Amém, também, meu Senhor, sejam alcançados pela tua graça diariamente. E Deus. que nada venha a Em faltar em nome de suas Jesus. vidas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querida. Beijo. Se Amém, minha divirta aí. irmã. Tchau. Tchau. Tchau.